Estamos de volta com Impressões, hoje tendo como entrevistada a gestora do Programa do Artesanato da Paraíba, Lumaia. No bloco passado nós falamos sobre a atuação dela durante a gestão de Ricardo Coutinho enquanto prefeito de João Pessoa e ela como gestora do Casarão 34. Mas teria um desafio maior quando o Ricardo chegou ao governo, que foi assumir a Fundação Espaço Cultural, né, Lu? Como é que foi esse desafio? Esse desafio para mim foi o maior de todos. Primeiro pela ligação que eu recebi, né, a secretária do governador dizendo que o governador queria falar comigo e que o assunto seria um cargo, né, para conversar comigo se eu ia aceitar um cargo no governo. Eu disse com muito prazer. Eu acho que esse gestor, né, pela experiência que eu tive, vale a pena continuar com ele. Né? Não é só simplesmente por causa do emprego, por conta de uma função, de um cargo que vai me dar. É porque também por conta do que eu acredito. Né? Enquanto eu acreditar numa entidade, num gestor, eu continuo, porque tem a ver também com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Né? Então, foi um desafio quando ele disse, a gente viu em inúmeros nomes aqui, a gente viu que você tinha um perfil para o espaço cultural. Então, o que eu quero que você faça lá? Quero que você organize aquele espaço cultural em relação ao seu próprio prédio e receba as diretrizes da Secretaria Estadual de Cultura, né, que foi o que a gente fez. Né? Não só receber diretrizes da Secretaria de Cultura, mas a gente tomou iniciativas importantes, como hoje em dia nós temos o Music from Paraíba, nós temos o cinema, um edital que a gente colocou aí para cinema, para os teatros, que hoje, graças a Deus, Márcia Lucena, que está lá, está administrando muito bem, até mesmo porque ela tem um equipamento novo, né? Que quando a gente tem uma ferramenta boa na mão, se a gente souber usar, a gente vai cantar vitórias. Mas quando você chegou ao Espaço Cultural, o espaço ele estava precisando de uma reforma urgente, né? Exatamente. Inclusive existia na época notícias que davam conta de que o teto podia desabar, enfim, tinha uma situação que não era muito boa e era preciso reformar tudo, praticamente. Era preciso e que a minha missão era essa, de olhar para dentro do espaço cultural e ver o que a gente pode fazer com ele. Né? Então, no início eu formei uma equipe técnica de trabalho e vamos analisar canto por canto nesse espaço cultural, vamos ver o que precisa ser feito e o que precisa ser reformado. Então, quando a gente começou a fazer um levantamento só das necessidades básicas, que foi teto, né, por conta do aguaceiro que caía na cabeça dos nossos músicos, dos nossos artistas nacionais e internacionais, e a gente fez um levantamento. O primeiro levantamento foi somente 6 milhões, né? Somente, entre aspas. Ricardo Coutinho deve ter ficado muito feliz, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos porque ele achou assim, eu pensei que estava até menos, mas quando a gente foi, cada reunião que a gente tinha com ele e com Orlando, na época que era o secretário de planejamento do governo, cada vez que a gente chegava com o levantamento era mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, porque não tinha um canto que se aproveitasse lá que dissesse, não, esse canto aqui está perfeito. Não estava. Então então se chegou a 40 milhões. Então se aproveitou, foi para o Teatro de Santa Rosa, que também faz parte da gestão da FUNESC. Fomos também para o Teatro e Cine São José, em Campina Grande, e para o Iracle Pires, em Cajazeiras. Né? Também foi feito todo um levantamento arquitetônico e das necessidades. E graças a Deus, quando saí do espaço cultural para a gestão do artesanato,
eu ainda fiquei meio pé lá, uma perna lá, outra cá, porque eu fui vice-presidente de Lau Siqueira, né, que foi Lau que assumiu a gestão, e até porque o governador precisava reestruturar a sua equipe, e eu não fiquei chateada, não fiquei triste por isso não. E eu fui, acumulei as 2 funções e fiquei lá, entrei, já estava reformado, mas precisava terminar essa reforma. Eu acho que até hoje ainda tem muitas coisas, detalhes que precisam ainda ter esse olhar da construtora. Mas foi muito gratificante para mim, eu dei minha contribuição lá, tenho orgulho de dizer que nós botamos o projeto na mesa de Ricardo e que hoje tem um resultado aí fenomenal. Esse cinema hoje que nós temos lá, de 84 lugares, que é o Cine Banguê. Que é o Cine Banguê, ele que foi feito em outro local e pegou o Cine Banguê original e transformou na sala de concerto. Isso tudo foi sentado com o maestro na época, foi tudo sentado com gente do cinema, e, por exemplo, o cinema, né? E a gente fez um teatro menor que não fosse tão, né, um absurdo, que pudesse atender todas as regras, porque o então Cine Banguê não comportava um filme. Como é que pode? Faz um cinema e não dá para ouvir uma palavra sequer. Na verdade, ele tem uma dimensão muito grande, né? Do 750 tipo de sala de cinema que existia há muitas décadas e hoje não existe mais. E os equipamentos também muito sucateados, enfim. E graças a Deus eu tenho orgulho disso. Minha equipe era pequena, mas era uma equipe muito eficiente. E está aí o resultado maravilhoso, e graças a Deus está em mãos boas, que é de Marcelo Sena e de Nésia Gomes. E você agora está comandando o programa do artesanato, né? Como é que foi essa transição e quais os desafios que você encontrou também nessa função? Logo que o governador me convidou para assumir a gestão do programa, eu disse, poxa, eu só gosto de artesanato. Eu só gosto de artesanato. Eu nunca administrei 6.000, 7.000 artesãos, né? Mas eu vou enfrentar o desafio, porque o primeiro passo já foi dado, que é gostar do que eu ia trabalhar. E quando eu cheguei no programa, quando eu comecei a olhar para aquelas pessoas, para aquelas senhoras, para aqueles senhores de idade, eu comecei a ver minha mãe, comecei a ver meu pai, comecei a ver eu fico emocionada porque é bem interessante. Comecei a ver aquelas pessoas que tinham uma linguagem muito parecida comigo, né? Que gostavam de peixe, de farinha, de galinha do quintal. E que lembra muito tuas origens também lá no norte, né? Exatamente. E que são pessoas completamente humildes e que com uma fenomenal capacidade criativa. Muitos, né, não tem alfabetização. Então eu disse, isso aqui é a nossa riqueza, isso é o nosso maior valor que tem aqui. São essas pessoas com essa capacidade criativa que tem, e que se ela morrer, não vai ter mais ninguém para fazer isso. E o que eu posso fazer nesse momento é incentivar que elas participem dos nossos salões, que elas participem das nossas feiras, que participem das nossas capacitações, inclusive juntamente com o nosso grande parceiro, que é o Sebrae. Então, foi um desafio no sentido da própria organização de um salão, que aquilo ali é um grande empreendimento, que aquilo ali é uma grande ação de inserção dessas pessoas e de desenvolvimento delas econômico, cultural e, consequentemente, né, e muito importante, o social, porque melhorou a vida dessas pessoas, né? Por que eu digo consequentemente? Porque nós não escolhemos
o artesão porque ele é pobre, porque ele é preto, porque ele é pobrezinho, porque é amarelo, porque é da quilombola ou porque é cigano, não. A gente escolhe o produto. Inicialmente vê um produto, se ele tem qualidade estética e principalmente identidade cultural. E na Paraíba nós temos boa qualidade estética e, enfim, são produzidos bons produtos culturais aqui pelo artesão? São de deixar qualquer francês, qualquer americano, qualquer italiano de boca aberta, qualquer japonês, qualquer raça desse mundo admirado. A nossa renda, as nossas madeiras, nosso barro, nosso algodão colorido, nossas bonecas, nosso crochê, nosso couro, isso desperta um interesse muito grande lá fora. Inclusive na São Paulo Fashion Week, a renda renascença foi um destaque. Você chegou a desfilar também na... Mas não foi? A pessoa já com quase 50 anos e desfilar nas passarelas da São Paulo Fashion Week foi uma grande aventura cultural, porque na realidade quem estava naquela passarela não era a Lumaia, era a Paraíba. Era o programa de artesanato da Paraíba, porque nós tínhamos lá também as nossas rendeiras do Cariri. Então quem estava lá não era a Lu, era só aquela imagem daquela mulher que representava um programa e que por sua vez até gosta de vestir as roupas e mostrar. Frio na barriga encarar a passarela, não? Deu, mas a primeira coisa que foi tirada de mim foram os meus óculos. E eu não enxergava quase nada, eu só enxergava luzes e ouvia uma música e eu me soltei, né, de acordo com as regras da passarela. Foi muito legal e eu fiquei muito feliz também, não só por estar naquela passarela, não me senti de jeito nenhum melhor do que nenhuma secretária de governo, não me senti melhor do que qualquer funcionário do governo, de jeito nenhum. Eu me senti representando, me senti aqui de preto e vermelho, me senti a verdadeira Paraíba ali naquele instante. Mas os frutos que a gente colheu foi muito bom. Até hoje nossas rendeiras recebem encomendas, né? A Fernanda Yamamoto, que foi a grande pessoa que identificou essa nossa renda aqui da Paraíba. Que é a estilista que levou a renda renascença para a passarela. Exato. E hoje ela fez um documentário maravilhoso, inclusive tem até a minha fala falando pelo governo, e ela mostrou a trajetória daquela mulher lá da agricultura, aquela mulher que cuida dos porcos, aquela mulher que cuida da família e que é uma exímia rendeira e que está lá a história dela para o mundo todo e a vida dela melhorou. Lu, infelizmente nosso tempo esgotou. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui no Impressões. Eu só agradeço a você e a todas as pessoas que gostam e que admiram o nosso artesanato da Paraíba e que se admiram e que lutam pela nossa cultura no nosso estado. Só tenho a agradecer mesmo. Bom, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana nós estaremos de volta com uma nova entrevista. Até lá!